Boa tarde a todos. Meu nome é Maria, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ e sou uma das autoras desse estudo, juntamente com o professor doutor Fabrício Vasconcelos. E esse estudo tem como título a assimetria técnica funcional de jogadores de futebol profissional, comparação dos estatutos posicionais e dos continentes de nascimento. Bem, durante uma partida de futebol, os jogadores se deparam com inúmeras respostas possíveis em cada momento. E uma das razões para isso é a complexa ligação existente entre os diversos aspectos que envolvem o esporte. Então, por exemplo, os aspectos físico, técnico, tático, psicológico e cognitivo. E como esses aspectos se relacionam, como um influencia no outro. Essas diversas ligações, elas geram uma complexidade no futebol. E essa complexidade exige dos jogadores um autoconhecimento técnico-tático, já que em todas as situações do jogo, o jogador precisa interpretar o ambiente, encontrar uma solução para o problema e, por fim, se ele tiver a posse da bola, ele precisa selecionar e executar a técnica adequada. Além disso, no futebol atual, há uma crescente pressão dos adversários em cima do portador da bola. Com isso, o jogador tem menos tempo e menos espaço para conseguir tomar decisões. Uma forma de facilitar o jogador nesse momento é aumentar o leque de opções em cada situação para que ele consiga manter a posse da bola. E uma das maneiras de fazer isso é aumentar a utilização do pé não dominante. Então, a diferença de utilização do pé preferido e do pé não preferido nas ações de jogo, ela é conhecida como assimetria técnica funcional. E alguns estudos já demonstraram que uma menor assimetria técnica funcional, ela gera uma melhora na performance do jogador. Além disso, estudos já mostraram que a performance pode ser influenciada por outros fatores. Esses fatores podem ser intrínsecos, como, por exemplo, as características dos jogadores, ou extrínsecos, como o estatuto posicional e o continente de nascimento. Portanto, será que a assimetria técnica funcional pode ser influenciada pelo estatuto posicional e pelo continente de nascimento? Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo comparar a assimetria técnica funcional de jogadores de futebol profissional em função do estatuto posicional e do continente de nascimento em 5 continentes nas suas principais competições, que são a UEFA Champions League, Libertadores da América, CONCACAF, AFC e CAF Champions League na temporada 2018-2019. Então, a amostra desse estudo são as ações técnicas dos jogadores do futebol profissional em situações de jogo. Então, para isso, foram analisados 28 jogos da Libertadores, da UEFA, da AFC, da CAF e da CONCACAF, ou seja, dos campeonatos da América do Sul, Europa, Ásia, África e América do Norte. Ao todo, foram analisados 25.397 ações. Em relação ao estatuto posicional, ele foi definido baseado no glossário do futebol brasileiro e as posições foram zagueiro, lateral, volante, meia, ponta e atacante. Em relação aos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos na amostra aqueles jogadores que jogaram no mínimo 90 minutos, somando todos os jogos, ou 45 minutos contínuos. Em contrapartida, foram excluídos os goleiros ou o jogador ou confederação que não foi possível encontrar as informações necessárias para o estudo. Dessa forma, a amostra inicial foi de 184 jogadores e, após os critérios, a amostra final foi de 126 jogadores. Em relação aos procedimentos, todos os jogos foram baixados da plataforma online chamada StatScout e, após baixar os jogos, foi utilizado o software de análise Longomet. Nesse software foi possível criar um protocolo específico para o instrumento utilizado para analisar a assimetria dos jogadores em todos os jogos. Após a análise no Longomet, esses dados iam para uma outra plataforma, que é o Nime Analytics, para então gerar uma planilha de Excel onde ficou armazenado todos os dados desse estudo. O instrumento utilizado para essa análise foi o Safalfoot, que é o sistema de avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores em situação de jogo de futebol. Ele é baseado nas ações técnicas do futebol.
e ele apresenta 6 categorias e 32 subcategorias. As categorias são as ações técnicas, então passe, drible, finalização, e as 32 subcategorias, elas são divididas entre o pé direito e o pé esquerdo, e se aquela ação foi positiva ou negativa. Depois de cada ação, gera uma pontuação para o jogador, para cada ação do jogador, e essa pontuação vai variar entre 1 e 25 e 10. Ao final do jogo, para conseguir encontrar o valor final da assimetria técnica funcional, é subtraído o valor do pé dominante pelo pé não dominante. Esse valor vai ser um número entre 0 e 10. Quanto mais perto de 0, menos assimétrico é o jogador. Quanto mais perto de 10, mais assimétrico é esse jogador. Em relação à estatística, foi feito o teste de Kolmogorov-Smirnov e os dados foram considerados não paramétricos. Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para amostras independentes para as comparações e o tamanho de efeito foi feito através do R de Pearson, onde o tamanho de efeito foi considerado baixo quando era menor do que 0,29, médio entre 0,30 e 0,49 e alto acima de 0,50. O nível de significância foi de 5% e todos os procedimentos estatísticos foram realizados no software SPSS 23.0. Em relação aos resultados, podemos ver nessa figura que não houve diferença significativa em relação ao estatuto posicional e que as comparações entre todas as posições apresentou um tamanho de efeito baixo. Um dos fatores que pode ter influenciado esse resultado é porque a posição dos jogadores ela foi definida em um momento que era importante se especializar em uma única função. Então, o jogador ele virava um especialista daquela função. Porém, atualmente, os jogadores precisam cumprir diversas funções. Isso sofre influência da tática do treinador e também da estratégia que ele adota, dependendo do adversário, em cada partida. Então, as funções, independente do estatuto posicional do jogador, elas podem variar muito, diferentemente como era antigamente. Um exemplo são os pontas e os laterais. Eles são jogadores que normalmente geram amplitude para a equipe, que jogam mais próximo à linha lateral. Porém, atualmente, podemos observar que muitos laterais já jogam mais centralizados e não tão abertos em alguns momentos do jogo. E também o ponta, ele não tem um lado certo. Ele pode jogar do lado direito, do lado esquerdo, ou até mesmo centralizado. Dessa forma, os jogadores não têm mais uma função específica. Além disso, há um aumento na velocidade do jogo com o tempo, na proximidade dos jogadores da bola e também na quantidade de passes. Ou seja, os jogadores, quando recebem a bola, eles estão pressionados e precisam tomar uma decisão rápida. A partir disso, demonstra ser necessário a utilização dos dois pés em qualquer posição. Já em relação ao continente de nascimento, podemos notar uma diferença significativa entre Ásia e África, demonstrando que os jogadores asiáticos são menos assimétricos do que os africanos, apesar de ter mostrado um tamanho de efeito baixo. Uma das explicações para esse resultado é que os países eles focam em diferentes tipos de treinamento. Então, esse treinamento pode ser voltado para o jogo ou para as habilidades específicas. E os estudos vêm demonstrando que esse treinamento específico ele facilita a redução da assimetria técnica funcional. Além disso, um estudo feito na Ásia demonstrou que há um déficit técnico-tático na Ásia quando comparado ao eixo América-Europa. E esse déficit gera limitações táticas. Outro estudo também demonstrou que o futebol asiático apresenta uma maior perda nos duelos aéreos. Portanto, parece que o futebol asiático pode ter dado mais atenção às habilidades técnicas para tentar suprir essas limitações encontradas em seu futebol. Sendo assim, para concluir, parece que o estatuto posicional não afeta a assimetria técnica funcional dos jogadores de futebol. Demonstra-se que os jogadores asiáticos apresentaram uma menor ATF quando comparados aos jogadores africanos. E também faz-se necessário chamar atenção para uma maior investigação nos continentes menos estudados, como a África e a Ásia, e também precisamos dar mais uma atenção à ATF, por ser uma variável de performance. Obrigada.